Professor, tá aí? Tava dando interferência, gente, ó. Eu tô falando, a gente hoje vai, no caso, tá trabalhando especificamente com o motor da DAF, tá? Esse motor que vocês ajudam a montar aí na fábrica, é um MX-13. E a gente vai ver alguns detalhes. Eu não sei se vai dar tempo a gente ver todos os detalhes desse motor hoje, tá? Mas a gente vai dar início. Agora vocês vão poder contribuir bastante, que tem alguns de vocês já tá trabalhando lá no caso na linha de produção, já trabalhou lá nessa parte de montagem. Caso tenham algumas coisas para contribuir, ajudem a gente no caso, pessoal. Esse material eu peguei com o Giovanni, ele que desenvolve os cursos aí, no caso, para a DAF, então seria bem legal se vocês, no caso, estivessem contribuindo, porque vocês também já tiveram algum contato direto lá com o motor, né? Então a gente pode estar contribuindo aí para o pessoal que ainda não trabalhou com isso, tá? Estão conseguindo visualizar já o slide? Sim. Tranquilo? Então tá ok. Gente, então nós vamos ver uma série de coisas, vai estar comentando de uma forma geral da parte interna do motor, da parte externa do motor, os componentes que fazem parte dos sistemas que são agregados no motor também, são algumas diferenças substanciais, ou as diferenças que a gente tem, por exemplo, daquilo que a gente já vinha trabalhando, numa parte de conceito geral, que seria dos outros motores, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, é só entrar aí e perguntar. Se eu não souber, eu vou tentar qualquer coisa, eu pergunto para o Giovanni depois, a gente tem uma resposta para dar para vocês, porque ele entende muito mais desse motor do que eu. É aquilo que eu falo para vocês, conceitual, todos eles são iguais, então, algumas particularidades são, no caso do motor em si, né? Então, mas a gente está aí para tá passando para vocês essas diferenças, tá? E o que vocês puderem contribuir, por favor, estejam à vontade. Então, aqui, ó, o motor, no caso, o Giovanni, que é o responsável de dar esse desenvolvimento, dar essa parte de desenvolvimento desse motor, são as diferenças que a gente tem no motor MX-13. E aqui uma coisa importante de vocês saberem, tá? Então, eu tenho algumas características deles aí, dos motores em relação ao que eles são fabricados. Então, eu tenho o MX265, o 300, o 340, o 37 e o 375. Eu acho que o que vocês mais utilizam aqui seria esses últimos três aqui, que é o 410, o 460 e o 510. Ô, professor, Pois não. não tô vendo nada. O senhor tá passando alguma imagem aí? Tô. Não tô vendo nada. Quem que tá falando? Matheus? Matheus? Você tá pelo celular ou tá por computador, Matheus? Pelo computador. Cara, você tem você entrou como convidado, normal, né? Você não tem o Teams aí instalado, não, né? Não, mas eu vou quitar e vou entrar de volta daí. Isso, Beleza? tenta, porque o resto do pessoal... Só um minuto, Matheus. O pessoal tá conseguindo visualizar os slides? José, a Gabriele... Sim. Tô conseguindo ver normal. A Débora normal também, Gabriele? Normal, professor. Normal. Bruno? Bruno acho que tá sem celular, sem... Samuel, tá vendo? Gabriel? O Bruno respondeu no grupo que sim, professor. Tá. Samuel... Então eu vou quitar aqui e eu já entro de volta daí. Isso, já te libero aí. Pode ser que tá dando alguma interferência na hora de ter entrado. Você entrou e saiu, não foi?
Deu um problema na internet aqui, eu vou fazer de volta. Tranquilo, velho. Gente, ó, o que é importante, igual eu falei para vocês, nós estamos, o MX 300, 340, 375. Então, são características, e uma coisa que vocês, quando pegar a especificação técnica de um motor, sempre vocês vão ter, no caso, a potência que ele desenvolve, tá? Em HP e na rotação. Há alguns motores que vão para fora do país, tá? Ou são utilizados fora daqui, tá? Eles poderiam ter aqui, no caso, essa potência não em HP, mas em quilowatts, tá? Aí depende, no caso, do montador, tá? E outra coisa que a gente tem que ver aqui, ele está falando um gap onde que ele vai estar, no caso, gerando essa potência que a gente está falando aqui, ó. Então, o motor 410 que vocês estão falando de vocês, ele tem essa potência gerada entre 1.550 a 1.900 RPM. E o torque máximo que ele desenvolve, no caso, esse motor, em torno de 2.000 newtons, entre 1.000 e, no caso, 50 RPM a 1.450 RPM, tá? Já o MX, no caso, 340, 460 aqui, vocês acho que, eu não sei se qual que é o motor que vocês mais utilizam lá, ou se é por pedido, aí depende, no caso, se é personalizado ou não, tá? Mas eu sei que vocês têm lá no portfólio de vocês esses três motores, 410, 460 e 510, que vocês estão utilizando na atualidade, né? Dizem que o motor novo que vai sair aí, por exemplo, para vocês, que é o Euro 6, vai sair com mais potência. Então, ainda não tem, acho que, nada definido. Ou vocês que estão trabalhando lá já tem alguma coisa, se já definiram alguma coisa em relação a isso? Eu não sei. Alguém tem essa informação, alguma coisa? Pior que eu não sei, mas com certeza acho que o motor do Euro 6 é bem mais. Tipo, ele é bem grandão, né? Isso. Com certeza tem mais potência, eu acho. Segundo o que a gente tinha comentado, o Giovanni, como ele foi fora fazer esse treinamento, ele fez o treinamento do caminhão em si, o Euro 6 inteiro. Ele falou lá que tem também uma gama de variação lá fora. Senão ele foi para a Europa, aí o que acontece? Lá ele tem motores que trabalham com 530, 560, 580 cavalos. Então, tem motores que têm a potência maior. Só que ainda eles não tinham determinado qual que eles iam estar fabricando aqui ainda, tá? Qual que seria o montado. Isso aí é uma decisão, por exemplo, em questão de mercado, como é que os caras vão fazer, que aí vem da parte de gestão, no caso da empresa, né? Aqui a gente está vendo aqui, ó, então muda, por exemplo, a curva, por exemplo, de RPM também vai mudar um pouco. Então, o motor, o MX 340, ele gera 460, no caso, HP, mas com uma rotação menor. Ela trabalha abaixo de 1.400 até 1.900. E o torque dele, 2.300, está na mesma faixa, no caso de torque que ele está trabalhando. Isso aqui é aquilo que vocês veem lá naquele dinamômetro, onde que o pessoal vai testar, para ver como é que ficou essa curva de potência e torque, no caso do motor. Alguns de vocês já participaram desse teste lá na fábrica, com o pessoal que faz os testes de motores lá ou não? No começo, o pessoal podia ir lá fazer teste, só que depois os aprendizes não podiam mais. Eu, quando fui no motor, falaram que a gente não podia ir no hot test, né? Certo. Aí não deu mais. O hot test é em funcionamento, na hora que você tira a resposta desses valores que a gente está falando aqui? Isso aí, eles testam o motor, se o motor não passar, aí eles descartam. Ah, tá. Eu não sei se você, quando você esteve lá, já existiu o caso de motor que ele ultrapassa, no caso, a potência específica. Que, ó, a gente está falando do motor 460, de repente esse motor dá 465, ele dá 466 HP. Isso, gente, está muito relacionado, por exemplo, às peças que foram utilizadas. Hoje, com a eletrônica, no caso embarcada, é mais difícil de fazer isso. Mas quando a gente fabricava alguns motores que eram mecânicos, isso era comum de acontecer, tá?
Mas mesmo assim, a gente pode acontecer de ter um motor que tenha menos fuga ou menos vazamento, por exemplo, de taxa de compressão, uma coisa assim, e ele dá uma característica de ter um pouquinho mais de potência, por exemplo, que um motor qualquer lá. E assim, nunca é fechado o que a gente tem lá, por exemplo, em relação à potência e torque, porque ela pode dar uma variação, no caso lá, aí depende, no caso, como é que os caras vão estar colocando o teste, tá? As normas que eles vão estar utilizando, que ela pode estar para mais ou para menos, e dentro desses valores vão estar ainda aferido para o que é proposto no caso, pela norma, né? Então, a gente raramente vai encontrar lá, não, 510 vai estar 510 fechado, cravado. Não é, tá? Então, tomar cuidado em relação a isso. O 510 aqui a gente viu o MX375, vocês vão ver aqui, ó, 510 HP, entre 1.500 e 1.900, vocês podem ver que a rotação máxima, ou a potência máxima dele está chegando aqui em 1.900. Senhor, mas eu subi lá, por exemplo, a minha rotação para 2.200, 3.300, tá? 2.200, 2.300. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa curva, que eles, no caso, vem naquele mapa, no caso, que a gente chama lá, ou gráfico de potência e torque, ela começa a cair. Então, ele chega na potência máxima lá em cima, depois ele vai começar a decair com a rotação que você vai aumentando. O mesmo vai acontecer aqui, por exemplo, com o torque. Vocês podem ver que o torque, que é a potência de saída, por exemplo, o torque de saída do motor, ele é dado em rotação mais baixa. Então, está lá entre 1.050 até 1.450. Onde ele tem um cruzamento em torno, no caso ali, do MX 340, em torno de 1.400, ele está fazendo o cruzamento entre, no caso, o torque e a potência. Já, se a gente for fazer um equiparativo nos outros motores, vocês vão ver que ele não tem esse cruzamento, ele trabalha em linhas bem diferentes. Então, na hora que fosse cruzar, por exemplo, tudo isso aqui, teria que aparecer mais um gráfico, que seria, no caso, o gráfico de banheira, que a gente chama, que ele vai ver quantos gramas, no caso de combustível, ele consome, no caso, naquele determinado tempo que ele está sendo utilizado, tá? Alguém tem alguma coisa a contribuir, alguma coisa em relação a isso? Viu alguma coisa, sei lá, nos testes, alguma coisa assim? Ô, professor, eu ia perguntar, não sei se o senhor falou, mas, por exemplo, todos os motores lá, tanto 510, 460 e 410, né? Certo. Tudo igual, só muda a potência. Aí eu pergunto para eles lá, não vai mudar, tipo, o pistão não muda, é tudo igual, eles falam que mudam na hora de programar ele, né? Então, o 410 e o 460, a gente chama que é o mesmo hardware, é a mesma coisa que a gente falar de um computador, a carcaça é tudo igual, tá? E aí, às vezes eu tenho, no caso, uma configuração um pouco melhor que vai melhorar essa potência que a gente está falando entre 410 e 460, que está dando 50 HP. Quando a gente falar que vai para acima de 500, tá? Ele vai ter algumas coisas aqui que vai modificar, gente. Por quê? A gente vai ter, às vezes, o pistão que é usado no 410 e no 460 é um pistão que é de liga de alumínio. E o pistão que é usado, no caso, no 510, vocês vão ver que ele é forjado, tá? Aí muda algumas coisas, aí tem a parte de injeção que vai mudar algumas coisas, e a turbina, principalmente, para, no caso, melhorar e dar essa diferença aí entre, no caso, de 410 e 510, 100 cavalos, e entre os 460 e o 510 é 50 cavalos, tá? Não sei se deu para entender o que eu estou falando com vocês. Então, basicamente, o 410 e o 460 os motores são idênticos, só muda a configuração de software, igual você falou. Quando eu passo para o 510, eu tenho que fazer umas pequenas alterações para estar fazendo essa modificação. Vocês já ouviram falar que o cara vai chipar um motor, por exemplo? Alguém já viu falar nisso ou não? Já ouvi falar, já. Então, gente, quando eu falar em chipar o motor, eu vou mudar essa curva, no caso de débito, tá? E adiantar, no caso, essa curva de débito, por exemplo, para ele, no caso, dar melhora, por exemplo, do motor. E quando eu faço isso, eu altero essa potência, no caso que vocês estão vendo aqui, ó, em HP, porque eu vou estar, quando eu falar que estou aumentando o débito,
eu estou aumentando a quantidade de injeção, no caso de combustível. Se eu tenho, por exemplo, ar suficiente e eu coloco mais, no caso, combustível, a resposta, no caso final, vai ser melhor. Então, eu melhoro aqui a curva de potência e a curva de torque desse motor, tá? Só que por que os fabricantes não já veem isso lá e faz isso tudo, no caso, lá na hora que estão na bancada, lá, ou nos testes que vocês estão vendo lá? Possivelmente, aquele dinamômetro que vocês têm que testa os motores lá, que é esse teste que vocês falaram inicialmente ali, o hot test, vocês vão ver que, na verdade, a capacidade dele é bem maior que essa de 510. Tem dinamômetro que chega a 1.000, 1.100 cavalos de potência. E às vezes eu pego um motor desse que eu posso tirar até os 1.000 cavalos, tá? O próprio motor desse que a gente está pegando aqui. Só que o que acontece? A durabilidade vai ser a mesma. Então, começa a pesar isso e a engenharia começa a ver. Então, ela sabe que ela pode tirar mais potência, só que vai comprometer, no caso, durabilidade. E aí, o que acontece? Às vezes, o pessoal limita, no caso, em software, para que ele trave naquela posição, ou ele coloca lá, sei lá, uma trava no software que ele não vai ultrapassar aqueles limites para ter a durabilidade maior. Hoje, um caminhão desse aqui, autonomia, dependendo, ele usando normal, sem esforço, isso aqui, em torno de 1.500.000, 2 milhões de quilômetros. É muita coisa, gente, se vocês forem ver. Agora, se eu fizer uma alteração, que eu quero tirar o máximo de potência ali, vai comprometer todas as peças internas e o motor vai ter uma vida útil, no caso, reduzida. Tá? Quando a gente falou que vai chipar, o cara vai fazer isso. Ele vai lá, pega esse mapa que ele tinha lá, ele entra, no caso, no processador, que na programação, ele tem, no caso, como abrir esse software, entra e vai mudar, no caso, esse mapeamento, aumenta os débitos, isso e aquilo. Lógico que ele vai ter um limite também, que não dá para ele ir colocando de qualquer forma, né? E vai fazendo essas alterações. O interessante disso tudo, gente, para quem já viu, não sei se vocês já notaram isso, quando eu começo a dar muito combustível, tá? A mistura, ela tende a ficar muito rica. E aí o que acontece? Ele começa a fumaciar preto, tá? Então, eu começo a colocar aquilo ali, vocês vão ver que começa a fumaciar preto, até chegar um ponto que ele começa quase a engasgar o motor, porque está caindo quase como se fosse diesel cru lá dentro, tá? E pelo contrário, se eu começo a tirar, no caso, o diesel também, que é o combustível que vai queimar, e colocar só ar, ele vai chegar a um limite que também começa a falhar e também a potência despenca, porque ele não vai estar gerando, porque não está queimando, no caso, transformando aquela energia calorífica em energia, no caso, mecânica de desenvolvimento. Tá ok? Ficou claro aí essa questão de que a gente falando, essa diferença que o cara comentou com vocês ali, gente, ou não? Quem estava falando lá, que perguntou dessa pergunta? Eu, professor, não, tá de boa. Tranquilo? Então tá jóia. E aqui assim, se eu fizer um comparativo de vocês com a Volvo, por exemplo, a Volvo ou a Scania, eu tenho um motor que vai lá da Volvo de 380 até 480, vocês vão ver que é o mesmo hardware, é o mesmo motor. Só muda a configuração de software. Quando eu passo para cima de 500 cavalos, vocês vão ver que também modifica algumas coisas para poder, no caso, conseguir chegar a essas potências muito altas. Então, muda algumas coisas no hardware, mas às vezes a parte externa de bloco, alguma coisa, continua a mesma, tá? Muda algumas configurações. A turbina muda bastante, daí a turbina pode ter o tamanho dela alterado, pode ter uma turbina com geometria variável, com controle eletrônico, então vai começando a modificar bastante coisa. Identificação, gente, isso aqui rastreabilidade, na verdade, o que vai acontecer? Eu tenho um número de série, por exemplo, desse motor, para me saber se ele foi testado, quem que testou, como é que foi os testes dele, qual que foi a avaliação. Isso fica num banco de dados lá, se der um problema nesse motor futuramente, eu sei se esse motor foi, no caso, testado ou não, tá?
conforme as necessidades que ele havia, no caso, previsto inicialmente, tá? Então, é bom a gente verificar aí que todo e qualquer, no caso, motor, ele vai ter esse número de identificação, que seria... Vocês não vão chamar de um part number, porque ele faz parte, no caso, de um... ele faz parte, no caso, de um conjunto, e N, no caso, peças aí, vai fazer parte desse motor, né? Então, a gente tem aí que... Esse é o número de referência que a gente tem. E esse número de referência também, ele é casala com o número de chassi, para questão legal, legislação aí. Ah, roubaram o caminhão, roubaram, desmontaram isso, aquilo, e apareceu esse motor aqui em outro caminhão lá, não sei aonde. Então, às vezes a questão de legislação, em função de estar aparecendo isso, ele estava cravado que estava naquele chassi tal. Então, é rastreabilidade do conjunto. Identificação aqui, está mostrando aqui algumas coisas de identificação do conjunto também, tá? Através dessa placa aqui, a gente tem algumas informações do caso do fabricante, que eles vão estar colocando, tá? E aí tem que ver a especificação, como é que o fabricante está, no caso, fazendo. Aí tem que ver lá como é que vocês adotam isso aí, no caso, em relação a isso daí, tá? Aqui, ó, a gente havia falado lá nos outros motores, sistema de exaustão e sistema de admissão. Um é entrada de ar, outro é saída dos ar, no caso dos gases, tá? E o que eu vou ter aqui? Então, eu tenho a parte dos coletores, que são os coletores frios, e tenho, no caso, a parte de coletor quente, tá? A turbina, então, esse lado que é claro aqui, vocês vão ver que é a entrada de ar frio, tá? E aqui eu tenho, no caso, a do escapamento, que é os gases quentes. Como que funciona isso? Os gases quentes, eles vão ser expelidos para poder acionar esse, no caso, compressor volumétrico. Aqui ainda a gente tem entrada de óleo para lubrificação, e em alguns casos a gente tem entrada de água, mas o mais comum é óleo, porque lá dentro da turbina não existe, por exemplo, um contato que seja por rolamento. Ele vai formar um filme de óleo e o eixo da turbina vai trabalhar em cima desse filme de óleo, tá? Turbina aí, dependendo do modelo, trabalha entre, dependendo do modelo, se é de 60 até 120 mil rotações, aí depende, no caso, a turbina, lógico, e assim, nunca, ou se vocês alguém perguntar para vocês, a hora que eu for desligar o caminhão, esperar baixar essa rotação, no caso da turbina, para poder, no caso, desligar, porque senão, na hora que eu cortar o funcionamento do motor, ela pode, no caso aqui, cortar a lubrificação e danificar a turbina mais cedo do que o normal, tá? Ainda mostrando aqui a parte do sistema, como é que ele está acoplado aqui, ó. Então, tudo isso aqui vocês estão vendo, aqui ele está, no caso, mostrando via uma computação gráfica, como é que é o motor lá, né? Então, a gente tem a parte de exaustão, que é os gases aqui. A gente costuma falar bastante, pessoal, que tem o tal do freio motor, que aparece aqui do lado, né? A nossa turbina de emissão. E a gente está vendo aqui o seguinte, gente. A turbina de emissão, ela tem uma passagem aqui, no caso de ar, tá? Ela tem um lugar de entrada e depois vai ter um lugar, no caso, de saída, onde que ela vai comprimir, e esse caracol aqui vai acelerar, no caso, a entrada de ar, que vai lá para o meu intercooler e depois para a admissão, tá? Para onde vai para a cama de combustão e ocorrer a queima. Então, ele tem aqui, igual está mostrando, a turbina número 1, 2 é o coletor de escapamento, já com a capa de proteção. Aí eu tenho 3, que é lubrificação aqui. 4 é o caracol quente, aqui, saída no caso.
E aqui, vista aqui de outra forma. Tem o caracol frio, a tubagem que vai, no caso, pro intercooler. Do intercooler ele retorna e volta, no caso, para admissão. Tá? E aqui pode ser aqui um respiro do motor, alguma coisa assim, tá mais com cara que seu respiro. Então, esse cano que vocês estão vendo aqui, ó, se ocorrer, por exemplo, de começar a subir óleo nesse cara aqui, o motor começar a soprar, ele vai começar a jogar aqui, se ele não for um cárter, no caso, fechado, ou o circuito fechado que a gente chama. Aqui do outro lado ele está mostrando, por exemplo, ainda, tá? O número 1 aqui faz parte do coletor de admissão, que vai direto no cabeçote. Aqui em cima, o 2 aqui poderia ser o coletor já de admissão, mas ele está mostrando, ou o selo, no caso do motor, que o pessoal está colocando aqui, tá? Que vai no próprio cabeçote. E essa tomada 3 aqui é, no caso, a nossa válvula de purga ou válvula, no caso, de respiro do motor. A gente tem que entender o seguinte, por mais que o motor trabalhe selado, fechado, né? Vocês vão ver que ele tem que ter um respiro, no caso, no conjunto, para ele não gerar pressões internas, senão não vai ter retentor que aguenta. Dianteiro, traseiro, junta do cárter, junta, no caso da tampa de válvula, tá? A mesma tampa aqui, por exemplo, de enchimento de óleo, vareta, no caso de verificação de nível de óleo, vocês vão ver que se começar a aumentar demais a pressão interna, tá? Ela começa, no caso, vazar onde que está mais propício, ou com maior facilidade de vazamento, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Aqui uma animação do nosso sistema de alimentação. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, a DAF, ela utiliza um sistema que é o quê? Ó, vocês estão vendo aqui que ele tem uma bombinha, no caso alimentadora, de baixa, ela vai puxar o combustível até aqui e vai vir esses 6 elementos vermelhos que vocês estão vendo aqui, é um elemento que a gente chama, no caso, de bomba unitária. Então, é como se... Lembra que a gente falou da UPS lá, que era uma bomba, no caso, unidade de pressão? Então, essa unidade de pressão, o que ela vai fazer? É como se eu tivesse uma bomba aqui para acionar cada cilindro, tá? Então, essa bomba aqui, eu estou acionando esse, no caso aqui, nosso bico injetor, tá? Eu tenho aqui, ou válvula de injetor aqui, então eu tenho uma para cada cilindro, e cada um desses elementos aqui é responsável em gerar uma pressão de aproximadamente entre 1.800 e 2.200 bar. Aí depende, no caso, qual que é a configuração que eu tenho. Mas o padrão era entre 1.800 a 2.200. Trabalhando com 2.000, beleza. Ele vai ser responsável em função do pulso elétrico que ele vai receber aqui na parte elétrica e essa pressão gerada para elevar, no caso, a agulha e fazer aquele débito que a gente falou inicialmente. Tá? Aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, um tubo roxo, que esse tubo roxo que sai aqui do lado, geralmente é um tubo que vai de retorno, no caso, de combustível, tá? Que ele acaba retornando para tanque. Tá? Então, vai estar interligado aqui numa linha ou um canal, por exemplo, desse sistema, o que não for injetado, ele acaba retornando para dentro, no caso, do reservatório, ou do nosso tanque. Os filtros desse cara aqui é tipo caneca, você vai trocar o elemento, na verdade. Tá? O elemento que a gente fala na verdade, a parte de papel que está dentro. Porque quando a gente fala que vai trocar o filtro num total, ele já vem com a carcaça de metal, não é o caso aqui. Então, eu vou tirar essa tampa aqui e eu vou ter acesso ao elemento filtrante, no caso do sistema de alimentação.
Lembra lá que vocês devem ter visto lá que em hidráulica a gente trabalhava lá com algumas válvulas, por exemplo, como é que funcionava. Então, a gente tem aqui duas bombas, uma bomba, no caso aqui, que estão, no caso, trabalhando aqui. O tanque, no caso que a gente está vendo aqui, a gente vai ter essa parte pontilhada, que era aquele roxo que eu falei para vocês lá, ó, ele vem pontilhado aqui e acaba tendo retorno para dentro, no caso do tanque. E essa linha de alimentação, tá? Tem um pré-filtro aqui embaixo, tá? Ele vai alimentar o sistema ali, ó. Aí vem, o que ele vai fazer aqui? A bomba acionadora, que é, no caso, para puxar do tanque e mandar até as bombas para gerar alta pressão no circuito, tá? Então, eu tenho aqui, vocês podem ver que em todos os elementos ele tem o simbologia aqui, no caso de uma bomba hidráulica, tá? Essa bomba hidráulica aqui, o que ela vai ter aqui? Conforme o solenoide é alimentado, porque tem solenoide no bico injetor e tem solenoide, no caso, na bomba unitária, tá? Essa válvula aqui de controle que a gente está vendo aqui, ó, 5,5 bar, na verdade. Regula a pressão de baixa. E aí, a partir daqui até o bico injetor, é pressão de alta, que a gente chama. Então, até aqui a gente vem com a pressão muito baixa, de 5, no caso, 0,5 bares. Depois das bombas unitárias, que vem aqui, no caso, para cada eletroinjetor ou bico injetor aqui, eu vou ter, no caso, um sistema que é, no caso, com pressão elevada, tá? É uma representação esquemática. Cada válvula aqui, ou cada elemento, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar esse aqui é do bico injetor e esse aqui, no caso, da minha bomba unitária. Aqui diferencia que esse bico aqui, ó, ele vai ser pulverizado e vai para dentro, no caso do sistema, onde que alimenta aqui, tá? Dentro do motor. E nesse caso aqui, ó, o que não for para lá, ele vai acabar dando retorno e voltando, no caso, para a linha aqui ou vem para reservatório, tá? Então, ele alimenta todo o circuito, porque está retroalimentando cada um deles aqui, para, na verdade, chegar àquela pressão alta que a gente fala lá, que em torno de 2.000 bar. Tá aí o ciclo, no caso, como é que vai estar sendo trabalhado, né? E aí ele acaba alimentando todos os outros. E o retorno, em verde lá, e acaba, no caso, retornando para tanque aí. E aqui, gente, uma fase de abastecimento. O que é a fase de abastecimento? Então, se a gente pegar aqui, esse cara aqui é o tanque, e aqui é a minha bomba, no caso, para, no caso, acionar aqui o bico injetor, tá? O que eu tenho de diferente aqui? O que faz o acionamento dessa bomba é o meu comando de válvula. Vocês podem ver que aqui tem um eixo que ele é excêntrico. Esse eixo excêntrico, cada vez que ele passar por esse ressalto, por esse lóbulo aqui, ele vai empurrar esse camarada aqui, pressuriza o circuito e vem para elevar a pressão e levantar essa agulha aqui. Quando eu vim o comando elétrico aqui, ele dá o comando elétrico na posição que ele necessita, parte, no caso do combustível, retorne, e parte vai ser injetada para dentro do sistema na quantidade, no caso, exata. Tá? Então, ó, ele energizou aqui a bomba, né? Começou aqui o lóbulo começar a pressurizar, tá? Aumento de pressão. Aí eu tenho aqui fase de início de débito. Então, o que aconteceu? Ele elevou essa pressão aqui, vai começar a dar a descarga, no caso, no bico injetor, tá?
que é elétrico aqui, gente? Esse comando que a gente está vendo aqui e esse comando que a gente está vendo aqui. Resta saber, esses outros caras aqui são, no caso aqui, comandos mecânicos. Então, o que acontece? Quando deixar de pressurizar esse cara aqui, vai fechar novamente a agulha por ação de mola, tá? E esse aqui também por ação de mola. Quando ele sair do kame aqui, ele vai retornar na posição inicial dele, tá? No caso da minha bomba unitária. Permanece, no caso, injetando a redução de pressão. E aí, trocou o posicionamento, no caso, da minha válvula lá. Ó. Então, se a gente retornar aqui, a válvula está dando passagem. Então, ela está retornando parte do que não for injetado para dentro, no caso, do reservatório. Fechou, ó, fim da injeção, tá? Para de injetar aqui, ele vai para o bico que tiver na sequência. Então, se a gente tem uma sequência de alimentação que é por ordem de explosão, 1, 5, 3, 6, 2, 4, ele vai fazer isso daí, que é essa ordem de, no caso, de débito de injeção para estar funcionando no sistema, tá? Alguma dúvida, gente? Se vocês olharem aqui, ó, inicialmente, o que eu tenho aqui? Abastecimento. Se vocês começarem a ver X e Y, ele vai começar, no caso, mudar ali o posicionamento do bico injetor, né? Depois eu tenho aqui, ó, tempo de injeção. Aí ele continua aqui a dar redução de pressão e aí cai. Na hora que ele cair, dá fim de injeção aqui. Cai o fim de injeção. Quando ele vai dar o ciclo de trabalho do motor, logo vai estar na vez dele novamente e vai continuar aí, no caso, fazendo o ciclo de trabalho dele N vezes, depende de quanto tempo o motor está funcionando ou não, tá? A unidade, no caso de bomba, ou bomba unitária, tá aqui, esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tem um comando que é elétrico aqui, que é o solenoide que vai ser acionado, né? Tá? E o restante ele vai em contato direto lá, por exemplo, com um acionador lá que vai ao comando de válvula. Então ele tem um tempo que ele vai pressurizar ou alimentar o circuito. Quando eu tenho o aumento ou diminui pressão, vocês vão ver, vai mudar a posição no caso dessa haste na parte interna. Ela vai pressurizar esse cara, vai começar a subir, elevar a pressão. E aqui, ó, onde dá o débito, então ela aperta, no caso, a pressão no máximo, deixa de entrar aqui, ela fecha essa entrada, abre esse cara aqui, ó, e aqui vai dar a passagem e vai para o bico injetor, tá? E aqui ela volta novamente, encher o circuito e fica na espera para quando, no caso, for a vez dela acionar novamente ou dar o débito de injeção do sistema. Bom, o que é isso aqui, ó? Cada unidade injetora tem também um part number, uma referência, tá? Existe, por exemplo, algumas coisas, eu não sei se a da DAF está aí, se eu tenho que dar uma verificada depois, se ela tem que fazer isso também. Mas existe algumas marcas ou fabricantes que quando você precisa trocar ou a unidade de bomba ou o bico injetor, vocês vão ter que apresentar, no caso, aquele elemento que você trocou. Então, você pega o número de referência, tem lá o código que você vai falar que vai substituir tal elemento e vai estar apresentando novo. Por quê? Se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? Ele não vai ficar identificando que você trocou e, às vezes, o software gravou aquele erro e ficou. Tá? E, nesse caso, quando você faz a apresentação para o sistema, ele zera ou reseta o sistema e começa do zero novamente para ele ter a resposta no caso que a gente necessita. Tá ok?
O bico aqui, ó, ou o nosso eletrojetor, bico jetor que o pessoal chama aqui, se vocês forem ver, nesse orifício que aparece aqui, ó, é aonde vai dar a passagem no caso de combustível. O selo que é feito aqui é mecânico. O que é um selo mecânico? Vai encostar uma caneta aqui ou uma passagem, ela vai passar aqui e não precisa colocar nada que vede. Ela já veda diretamente no metal. Tá? E aqui é que trabalha a pressão muito elevada. Tá? Então, quando ela já vinha aqui pressurizando aqui, ela vai estar dando um débito aqui, está alimentando o circuito em torno de 1.800 a 2.200 bar de pressão. Tá? E esse bico aqui, se for necessário reparar alguma coisa mecânica, o pessoal até desmonta esse cara aqui. Aí tem que ver, por exemplo, quando é adotado pelo fabricante, o que o fabricante faz? Ele troca o bico injetor inteiro. Agora, quando vocês falam que vão fazer manutenção externa em oficinas independentes, eles vão falar para vocês que tem como, no caso, substituir só elemento, que é essa parte de dentro aqui, ó. Então, ele desmonta esse conjunto todo aqui e acaba trocando só o elemento. Essa arruela que vocês estão vendo aqui, que é uma coloração de cobre, que vocês estão vendo aqui, ou ela aparece em vermelho aqui embaixo, é o que faz a vedação, no caso da câmara de combustão, em relação ao bico injetor, para não ocorrer o quê? Fuga, no caso de taxa de compressão, tá? Ela é feita de cobre, então ela tem um assentamento muito bem feito aqui, que vai lá, no caso, tem gente que chama que é na jaqueta ou na sede do bico, alguma coisa assim, para ela poder fazer essa vedação, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que está aparecendo aqui do lado desse lateral do bico aqui, ó, aqui é onde fica, no caso, a minha válvula, no caso do cabeçote, tá? Então, o bico injetor vai ficar no meio, no caso aqui da válvula, e o bico, a entreponta dele vai ficar apontando para a cabeça do pistão, onde ele vai pulverizar dentro da câmara de combustão. Aqui, ó, a conexão que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui a unidade injetora, ou a unidade, no caso, de bomba aqui, a tubulação de ligação, a caneta que vai até, no caso, que vai atravessar ali a parte do cabeçote e vai até o bico injetor, e a configuração, como é que ela é montada. Então, eu tenho aqui, o virabrequim vai estar em contato ou vai estar em sincronismo com o comando de válvula, né? E aí, conforme, no caso, ela está disposta aqui, ela vai fazer a ordem de ignição, por exemplo, ou a ordem de débito de injeção, conforme preconiza o motor, tá? Então, vai fazer aquela abertura. Se aqui for a frente, ó, 1, 5, 3, 6, 2, 4, tá? É a forma como é que ele vai estar trabalhando. Se for o inverso, daí é daqui, ó. Se é daqui, ó, não for essa aqui, aqui for a traseira do veículo, e a traseira do motor e aqui a dianteira, é 1, 5, 3, 6, 2, 4. Tá? Seria a forma aí que a gente tem que estar... Só que a gente tem que verificar isso na hora da montagem lá, qual que é o posicionamento que a gente tem. Mesma coisa aqui, o bico injetor também tem um part number, uma numeração, tem até um QR Code ali, se o cara não tiver isso. Se ele tiver um leitor, ele já, no caso, pode atravessar do QR Code. Se não, ele vem aqui pela um código, pode ser alfanumérico, pode ser um código só, no caso aqui, por letras, igual está aqui, né? Aí depende, no caso, também o que eles estão utilizando. Sistema de arrefecimento. Aqui, a gente tem a nossa unidade com bomba d'água.
E o nosso, o quê? Bloco. Onde que eles estão representando aqui as flechas é onde é a passagem de água, tá? Em volta dos cilindros e aqui passa para o cabeçote, para poder fazer o quê? A troca térmica, tá? Onde a gente tem a necessidade, por exemplo, de estar tirando o calor gerado, por exemplo, pelas explosões que acontecem dentro da câmara de combustão, mandando essa parte ou essa temperatura para a água, para ser dissipada, tá? Então, a gente tem aí essa função. Aqui, gente, a gente tem alguns inconvenientes. Por exemplo, o motor sofreu um superaquecimento. Lembra lá que a gente deu lá uma situação, pelo menos, falando de centro de arrefecimento? Se ele sofrer um superaquecimento, ele pode correr o risco de fazer o quê? Empenar o cabeçote e queimar a junta do cabeçote. Queimar a junta do cabeçote, o que vai acontecer? Ou o motor começa a falhar ou começa a passar óleo para dentro da água, tá? Ou, ao contrário, a água para dentro, no caso do óleo do motor. Aí depende onde que vai estar empenado ou estar entortado, no caso desse cabeçote, tá? E aí, cabe a quem estiver fazendo a análise ou diagnosticando, achar esse ponto para poder, no caso, resolver esse problema. Geralmente, quando a gente acha que é o cabeçote que está empenado, a forma que vocês vão ter que, no caso, resolver o problema é, no caso, mandando planar o cabeçote, tá? Quando vocês mandam fazer o motor, vocês vão verificar o empeno do bloco. É muito mais difícil empenar um bloco do que um cabeçote, por causa do que? Da largura que a gente tem, o tamanho da massa que a gente tem no caso de material. É muito mais fácil estar entortando ali o cabeçote, no caso do motor, do que entortar um bloco, tá? Aqui eu tenho uma bomba que é com rotor, no caso, para fazer a circulação da água, que é aquele velho ditado. Se a água não tivesse essa bomba de circulação, a temperatura ia subir muito rápido. E aí, quando eu tenho essa bomba de aceleração, eu consigo que ela troque melhor o calor e aí tenha mais dificuldade de sofrer um superaquecimento, tá? Então, essa aqui eu posso trocar independente. E qual que é os problemas que podem dar nesse cara aqui? Existem duas coisas que é comum acontecer neles, tá? Primeiro, eu tendo um problema de selo da bomba d'água e começar a dar um vazamento externo, tá? Geralmente ela tem um furo na parte de baixo da polia, alguma coisa aqui, que é essa parte dianteira, e vai começar a gotejar água, tá? Quando começa a gotejar água, você vai ali, ou você pressuriza um sistema com um equipamento de pressurização, no caso do sistema de arrefecimento, e verifica isso, ou se você põe o caminhão em funcionamento e verifica lá que a água começou a jorrar ou sair quando ela está muito danificada da própria bomba d'água, você não tem que substituir a bomba d'água, tá? E outro problema, no caso, que também acontece nesse cara é problema do rolamento, porque esse eixo que trabalha aqui no rotor, dentro dessa carcaça vai ter um rolamento. O rolamento, com o tempo, ele vai se desgastando, porque a nossa correia aqui ela vai dar N voltas aqui quando estiver funcionando. E aí o que vai acontecer? Com o tempo, satura a lubrificação ou dá um vazamento da parte de lubrificação e o rolamento começa a trabalhar seco e começa a gerar o quê? Ruído, tá? Então, eu vou ter que acabar substituindo aí, no caso, a nossa bomba. Só que para mim substituir a bomba, eu tenho que fazer uma averiguação. Aqui, vocês estão vendo que tem um tensor ou um rolete. Esse também dá problema, no caso de rolamento. Só que quando a gente pegar lá o motor no modo geral... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Só para vocês entenderem aqui, ó. Então, aqui eu vendo o motor de frente, eu vou ter aqui agregado a ele a correia, no caso de acionamento, que pode ser a correia que aciona, por exemplo, a bomba d'água, e alguns acessórios, né? E além dela tem aqui, no caso, outros lugares que podem ter rolamento. Ó. Por exemplo, tem rolamento aqui, rolamento aqui, rolamento aqui,
do alternador, do compressor de ar. Então, não é um negócio assim tão fácil você chegar lá e falar assim que é o rolamento da bomba d'água. Então, eu vou ter que, às vezes com estetoscópio, ou se não com um sensor de vibração, verificar de onde que está sendo propagado esse ruído, tá? Para a gente, no caso, estar condenando a peça ou não. Essa que a gente acabou de comentar com vocês aqui. E tem gente que chama muito de módulo esse aqui, porque aqui também vai estar integrado, às vezes, a nossa válvula termostática, tá? Essa válvula termostática é a que mantém a temperatura ideal de funcionamento do motor, tá? Se o motor tem que trabalhar com 90 graus, o que vai acontecer? Essa válvula vai ficar fechada até chegar próximo aos 90 graus e depois ela vai ficar intercalando. O motor esquentou, ela abre, faz a circulação, depois ela fecha normalmente e fica abrindo e fechando para o motor sempre ficar trabalhando dentro daquele padrão ou dentro daquela temperatura ideal de funcionamento, tá? Então, o ideal é que todo o conjunto esteja funcionando perfeitamente. E nesse sistema aqui, a gente também tem um filtro, por exemplo, porque fica suspenso, vai soltando material das partes metálicas, então eu acabo tendo um filtro para reter, no caso, essas partes que estão suspensas. Se eu utilizar normalmente os aditivos, é difícil acontecer de soltar material ou oxidar, tá? Mas se por acaso o cara não utilizar o aditivo, ele vai acabar tendo um problema aí, no caso, de oxidação e vai começar a soltar material e deteriorar, no caso, o líquido de arrefecimento ou o conjunto que está em contato com isso daí. Tranquilo, gente? Eu acho que nós vamos parar por aqui, que não vai dar tempo, gente. Ó, nós chegamos até a parte do sistema de arrefecimento do motor, no caso, o MX-13 aqui, que é usado pela DAF. Eu falei para vocês que é uma sequência muito grande, no caso aqui, para a gente estar vendo todas as funcionalidades. Para quem aí tiver algum acesso a alguma literatura do motor, quiser comentar depois, se eu não souber, eu entro em contato com o Giovanni vai dar no suporte para estar passando para vocês aí o que realmente é atual que vocês estão utilizando lá na parte de montagem dos motores que vocês fazem. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Débora, Samuel, Gabriel. Tudo bom, professor? Tá tranquilo? Então, está bem. Vamos parar por aqui hoje, então. Nós voltamos na próxima aula que nós for falar de motor. A gente ver se a gente consegue terminar aí a parte do motor. Tá ok? Bom final de semana para os senhores, tá? E para as meninas aí. E se cuidem aí. Tá joia? Valeu, professor. Beleza. Realmente, Tá joia. Eu já recebi alguns lá a avaliação. Quem está ainda devendo, vão mandando, por favor. já mandei. Falou, professor, bom final de semana, até mais. Para vocês também. Tchau, bom feriado. Tá joia. Você também.